Ok, galera, tudo bem? Saudações! Sou eu aqui novamente, professor Herbert. Estou aqui para passar mais uma videodica para vocês, bem resumida, tá? Dessa vez tomara que seja bem resumida mesmo, né? Sobre o nosso conteúdo, né? Sobre o que nós estudamos, sobre os principais biomas brasileiros, ok? É muito simples entender os biomas do Brasil, é só prestar bastante atenção, tá? Todas as nossas aulas estão disponíveis no meu blog herbertgaleno.blogspot.com.br ou na minha página no YouTube. Vocês podem estar à vontade para estar acessando. É isso aí. Ok, vamos lá. Dentre os principais biomas brasileiros, nós temos a imensa floresta amazônica, o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica e muitos outros. Mas antes disso tudo, é importante você entender o que são biomas. Biomas são grandes estruturas ecológicas com fisionomias distintas encontradas nos diferentes continentes, caracterizados principalmente pelos fatores climáticos, temperatura e umidade, e formações vegetais relacionadas à latitude. Então, biomas são aquelas grandes formações florestais, tá? E formações que têm características próprias entre si. Vocês vão observar que essas características são comuns de cada região. Os principais biomas brasileiros são a floresta amazônica, a floresta fluvial costeira ou mata atlântica ou floresta atlântica, a floresta de araucária ou mata de araucária ou floresta de pinhais, o cerrado, né, que é a savana brasileira, os pampas gaúchos, também conhecido como campos sulinos, a caatinga, a floresta de cocais ou mata de cocais, também conhecido como babaçuais, o Pantanal mato-grossense e os biomas costeiros, né, com destaque para os manguezais. Como vocês podem observar nesse mapinha, né, aqui estão os principais biomas do Brasil, tá? Olha só, aqui nessa região se localiza o bioma amazônica, floresta amazônica, maior floresta tropical úmida do planeta, tá? Nessa região aqui, ó, de laranjado, o Cerrado, aqui o Pantanal mato-grossense. Nessa extensa faixa litorânea, pessoal, fica a Mata Atlântica. Hoje ela não tem mais esse tamanho todo, ela está bastante devastada, tá? Tem uma parte dessa região que hoje é conhecido como domínio de mares e morros. Nessa região aqui, entre o sertão e o agreste nordestino, fica a Caatinga. No extremo sul, tá, fica o bioma conhecido como Pampas Gaúchos ou Campos Sulinos. Nessa região aqui de transição fica a Mata de Araucária. Na região de transição entre os oceanos e a encosta dos rios ficam os manguezais. Vamos entender um pouquinho sobre a floresta amazônica. Primeiro, ela se localiza na região norte do Brasil. Vem aqui, tá vendo? Região norte. Tá? Lá chove pra caramba, as precipitações são superiores a 1.800 milímetros, podendo chegar a 3.500 milímetros ao ano. É uma floresta que apresenta diversos estratos. O estrato mais alto localiza entre 30 e 40 metros acima do solo, podendo apresentar árvores de até 80 metros. Tá? As grandes castanheiras são exemplos. Apresentam raízes tabulares responsáveis pela sustentação das plantas. A árvore mais conhecida da região é a seringueira. São abundantes também epífitas, como as bromélias. Tá? Exemplo de epífitas, exemplo de raízes tabulares que ajudam na sustentação das árvores. É bom frisar que o solo da região é bastante arenoso, essas raízes têm uma função muito importante. Ok? Nessa região encontram-se grandes comunidades indígenas. A região da bacia amazônica ostenta a maior variedade de aves, primatas, roedores, jacarés, sapos, insetos, lagartos e peixes de água doce de todo o planeta. Inclusive, estima-se que menos de 10% de toda a biodiversidade da Amazônia já foi estudada e catalogada. Por ali circulam 324 espécies de mamíferos, como a onça-pintada, ariranha, preguiça, macacos. Vivem cerca de 25% da população de primatas do globo e 70 das 324 espécies de papagaios existentes. Com relação aos peixes de água doce,
concentra-se de 2.500 a 3.000 espécies diferentes. Só no Rio Negro podem ser encontradas 450 espécies, enquanto na Europa não se contam mais de 200. Né? Vale destacar que os rios da Europa foram intensamente poluídos durante a Revolução Industrial, o que dizimou muitas espécies de peixes. Vamos falar um pouquinho sobre o cerrado. Tá? O cerrado se encontra nessa região aqui que vocês estão observando no mapa, pegando aí, abrangendo os estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, parte de Minas Gerais, parte da região Nordeste, Tocantins, ok? As árvores do cerrado são muito peculiares, com troncos tortos, coberto por uma cortiça grossa e folhas geralmente grandes e rígidas. Muitas plantas herbáceas têm órgãos subterrâneos para armazenar água e nutrientes. Essa árvore que vocês estão vendo aqui, ó, é uma árvore típica de cerrado, a lixeira. Ela tem a casca bem grossa no formato de uma cortiça, tá? É típico da região. Cortiça grossa e estruturas subterrâneas podem ser interpretadas como alguma das muitas adaptações dessa vegetação às queimadas periódicas. Acredita-se que, como em muitas savanas do mundo, os ecossistemas do cerrado vêm coexistindo com o fogo desde tempos remotos, inicialmente como incêndios naturais causados por relâmpagos ou atividades vulcânicas, e posteriormente causados pelo homem. Então, a vegetação do cerrado ela é uma adaptação natural, tá, às plantas de lá. Outra questão também que está relacionado aos troncos retorcidos está relacionado ao tipo de solo, que é laterítico, tá? Ou seja, o solo é extremamente ácido e rico em alumínio e ferro. Isso faz com que as raízes das plantas tenham que ser muito profundas para poder retirar água. Bom, situa-se nos estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo e Paraná. Trata-se de um bioma do tipo savana, com vegetação arbórea esparsa, formada por pequenas árvores e arbustos. Já comentei sobre isso também. Tá? Uma árvore aqui, outra acolá. As árvores são sempre de pequenos portes, com troncos retorcidos, ok? E arbustos, tá? Árvore em miniatura. O clima do cerrado é relativamente quente. Na verdade é quente para dedéu, pessoal. 26 graus é a média, tá? O índice pluviométrico entre 1.600 a 2.000 milímetros ao ano, tá? Com as chuvas concentradas no verão. Ou seja, do final de setembro ao começo de abril chove pra caramba. 6 meses de chuva, 6 meses de estiagem. O solo é pobre, tá? É muito ruim, tá? É muito ácido, já comentei. Entre a diversidade de invertebrados, os mais notáveis são os termitas, ou seja, os cupins, e as formigas cortadeiras, as saúvas. Atualmente, a região contribui com mais de 70% da produção de carne bovina do país. Na região de Cerrado tem imensas fazendas, né, de gado, tem muitas fazendas de produção de grãos, né, soja, milho, algodão, enfim, tá? É também importante ser em produção de grãos, já comentei, né? Como atividade secundária, grandes extensões de cerrado são ainda utilizados na produção de polpa de celulose para a indústria de papel. Tem muitas fazendas hoje que estão se dedicando na produção para o reflorestamento, plantação de eucalipto, de teca. Ok, Caatinga. Considerado como o único bioma exclusivamente brasileiro, está localizado na faixa subequatorial, entre a floresta amazônica e a floresta atlântica, a Mata Atlântica, compreendendo quase 10% da área total do território brasileiro. É um tipo de espécie com clima semiárido. Se localiza nessa região aqui do sertão nordestino. Abrange os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, sul e leste do Piauí, norte de Minas Gerais. Possui um clima semiárido com temperaturas médias anuais entre 27 e 29 graus e índices pluviométricos irregulares, variando de 250 a 1.000 milímetros por ano, concentrando-se durante 3 a 5 meses. Na estação da seca, a temperatura do solo, que é raso, pedregoso e alcalino, pode chegar a 60 graus Celsius. A temperatura é muito alta, tá? Visão da Caatinga em época de estiagem, na ausência de chuva, e visão da Caatinga em época de chuva. A vegetação da Caatinga é extremamente diversificada.
proporcionando a ocorrência de espécies adaptadas às condições do ambiente, ou seja, ao solo e ao clima. As espécies arbóreas e arbustivas apresentam folhas pequenas, do tipo caducifólio, ou seja, que caem em determinadas épocas do ano, ou modificadas em espinhos, outras com raízes superficiais para absorver o máximo de águas fluviais. Algumas das espécies nativas da caatinga são a barriguda, a amburana, a aroeira, o umbu, a baraúna, a maniçoba, a macambira, o mandacaru, o juazeiro. Podemos citar ainda o xique-xique, coroa de frade, ou seja, plantas do tipo xerófila. Né? Boa parte dos rios são intermitentes, tá? Com exceção o grande rio de lá, o São Francisco, que corta toda a região, é o principal rio, né? E ele é perene. Okay? O escoamento superficial é intenso, pois os solos são rasos. Após a chuva, as plantas florescem e os animais se reproduzem, né? Tem um ciclo da vida. Né? Mesmo durante a seca, a vida animal também é rica e diversificada. Espalhados pela caatinga, existem regiões úmidas e de solo fértil chamadas de brejos. Ok, vamos falar agora das matas de cocais. Localiza em certas áreas dos estados do Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte. Olha só aqui, pessoal, o formato delas, tá? Muito coco, muita palmeira, tá? A principal árvore é o babaçu, tá? O babaçu, a floresta de babaçu é economicamente importante. Das sementes da palmeira extrai-se um óleo. As folhas são utilizadas para a cobertura de casa e para a fabricação de utensílios domésticos. O óleo de babaçu é muito importante na indústria cosmética, tá? Passar no rostinho para ficar bonito, no cabelo, para ficar macio. Ok, Pantanal. A planície do Pantanal é considerada a maior área úmida contínua do mundo, a maior planície alagável do planeta, pessoal. Formada por uma grande bacia sedimentar, sua altitude varia entre 75 e 100 metros acima do nível do mar, ou seja, é uma planície. Esse bioma engloba os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e ainda uma pequena parte do território da Bolívia e do Paraguai. A planície do Pantanal se insere na chamada Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai, formada por tributários do Rio Paraguai, provenientes das cabeceiras do Planalto Central do Brasil. O clima da região é tropical semiúmido, o índice pluviométrico médio gira em torno de 1.500 milímetros. Essa informação ela é um pouco contrastante, porque às vezes pode chegar a 2.000 milímetros, tá? E as chuvas se concentram no período do verão, somente ali entre setembro e abril, ok? A temperatura média anual entre 17 e 23 graus, podendo atingir mínimas de 0 graus no inverno, tá? Devido às massas polares que penetram pelos vales do sistema Paraná-Paraguai. As maiores temperaturas acima de 40 graus, né, são registradas aos arredores da cidade de Cuiabá. A fauna é bastante rica e diversificada, porém há muitas espécies ameaçadas, como a capivara, o tamanduá-bandeira, o veado mateiro, a onça-pintada, entre outros. Né? O tuiuiu ou jaburu, ave símbolo do Pantanal, com as asas abertas, ultrapassa os 2.000 metros de envergadura. Né? O maior peixe do Pantanal é o jaú, que pode atingir 1,5 metro e pesar até 120 quilos. Imagens do tuiuiu, ok? A cegonha brasileira. Tá? Abriga uma das mais ricas reservas de vida selvagem do mundo. Em alguns locais mais elevados, onde o solo não retém água, a vegetação pode apresentar uma vegetação típica de caatinga, né, com cactos, com cactáceas. Né? Nas regiões que são inundadas durante as cheias anuais, crescem gramíneas, formando pastagens naturais. Ok, Mata Atlântica, pessoal. Os primeiros estudos e registros sobre a Mata Atlântica mostram que essa floresta cobria boa parte do litoral brasileiro, estendendo-se tanto na região litorânea como nos planaltos e serras do interior. Até 1850 foram devastadas enormes áreas em busca de recursos naturais. O primeiro a ser explorado foi o pau-brasil, que ocorria em toda a extensão da floresta. Fatores como a mineração, os ciclos da cana-de-açúcar, do café, a pecuária, enfim, processo desordenado de ocupação e industrialização contribuíram para a redução desse bioma. É o bioma brasileiro mais devastado, ok? Cerca de 93% da região foi devastada, é um dos grandes hotspots mundiais.
Apresenta um grande índice de chuva, chegando a 3.600 milímetros ao ano. Tá? A maioria dos rios dessa região é perene. Apresenta a mais rica biodiversidade por metro quadrado do planeta. Os rios de água preta, que possuem lentos cursos d'água, drenam as planícies das restingas e mangues, recebendo grande quantidade de matéria orgânica. Os rios formam estuários e, portanto, possuem relação com a água salgada. Tá? Então, é uma região que possui uma grande biodiversidade e sempre fazendo relação com o Oceano Atlântico, até por isso o nome. Tá? A fauna da floresta atlântica é uma das mais ricas em biodiversidade de espécies, tá? Estando entre as 5 regiões do mundo com maior número de espécies endêmicas, ou seja, típicos daquela região. Apresenta uma das mais elevadas riquezas de aves do planeta, com a possibilidade de existirem diversas espécies desconhecidas. Os mamíferos são os componentes que mais sofreram com os vastos desmatamentos e a caça. Possui alto grau de endemismo devido ao processo da evolução de espécies em áreas isoladas das demais bacias hidrográficas brasileiras. Tá? Aí um relato sobre as principais espécies da Mata Atlântica. Ok? Atualmente, os principais fatores de degradação são o crescimento urbano, o consumo desordenado dos recursos naturais, enfim, restam aproximadamente 8%, em alguns materiais vocês vão encontrar que restam apenas 7%, enfim, cerca de 92, 93% da cobertura original foi devastada. Então é necessário que se adotem medidas para a conservação e quem sabe até para a recuperação desse bioma. Tá? Pessoal, campos. O nosso videozinho está demorando mais do que o previsto, tá? Já foram quase 20 minutos. Né? Então eu vou rapidamente só explicar. Tá? Depois vocês podem ir parando o vídeo para poder ler os textos. Tá? Gente, os campos é uma vegetação rasteira. Tá? É típico dessa região aqui, ó, da região sul do Brasil, do Rio Grande do Sul. Não é conhecido como campos sulinos. Então, nessa região dos campos, pessoal, o clima é subtropical, tendo uma grande amplitude térmica. Não é um bioma típico do Brasil. Tá? Ele também pega parte do Uruguai e da Argentina. Lá chove bem durante o ano, podendo chegar aí, variar entre 1.200 e 1.500 milímetros ao ano. A vegetação predominante é herbácea, ou seja, capim de fora a fora. Ok? Agricultores e pecuaristas foram atraídos pela região devido ao seu solo fértil. Lá o solo é excelente, muito bom. Tá? A conversão dos campos em outros tipos de uso vem transformando profundamente a paisagem. Verdade, pessoal. A região dos pampas foi muito utilizada para a plantação de soja, para fazendas de criação de gado, entre outras coisas. Isso tem causado muitos problemas na região. Tá? É um dos ecossistemas mais ricos em relação à biodiversidade. Possui muitas espécies, como vocês podem ver no texto. Ok? Rapidamente sobre os biomas costeiros, os manguezais. Tá? Estende-se do Nordeste até o litoral catarinense. É formado por plantas com raízes respiratórias, ondulares. Né? Desenvolve-se em solo lodoso e salgado. Vou falar rapidamente sobre a região dos mangues. Os mangues é uma região de encontro entre os rios e os mares. Então, muitas espécies de animais procuram essa região para poder se reproduzir. É o caso da lagosta, é o caso do caranguejo, né? É o caso de muitos crustáceos. A propósito, o principal elemento econômico da região, né, é a extração, né, do caranguejo. Ok? Mata de Araucária. Situa-se na região sul do Brasil, tá? Principalmente norte do Paraná e sul de São Paulo. É uma região que fica muito alta, em região de Planalto, e lá chove muito. Tá? Tem um índice pluviométrico muito grande. E a árvore típica da região é o pinheiro do Paraná ou Araucária. Ok? Apresenta 3 estratos bem definidos. Arbóreo, né? O pinheiro do Paraná. Olha aí, ó, que bonitinha, né? Bem chique ela. Ok? Estrato arbustivo, muito denso. Tem vários tipos de samambaia, como a samambaia-açu, né? A samambaia-açu é um problema sério, viu, gente? Que está em risco de extinção. E o caule dela, né, foi muito usado para fazer isso aqui, ó, chachim, tá? Para colocar plantinhas. As donas de casa adoravam colocar plantinha dentro dele. Não pode, tá?
beleza? Extrato herbáceo, né? Muitas flores, muitas orquídeas, muitas epífitas, bromélias. Ok. Galera, tem um videozinho que eu não vou passar para vocês, tá bom? Não dá mais tempo. Mas esse videozinho coloca toda a região, todos os principais biomas do Brasil, beleza? Valeu, até a próxima. Tchau.